E já abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Mateus 6. A partir do verso 24, diz assim a palavra do Senhor. Tem de oração, ok. Final. As crianças, vão para a salinha. Você conhece, Francisca? Depois eu queria falar com você, tá? Mateus 6, verso 24, a palavra do Senhor diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. O original grego aí é mamon, e algumas versões trazem essa expressão, mamon. Não podeis servir a Deus e a mamon. E a mamon é o nome de uma entidade, é o nome de um Deus, Deus com D minúsculo. Verso 25 diz assim: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Curve sua cabeça. Pai, nós exaltamos a Ti, nós bendizemos pela Tua palavra. Bendizemos a Ti pela Tua fidelidade, bendizemos a Ti pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Ó Deus, queremos Te pedir nesta hora, fala conosco. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender essa palavra. Rejeitamos, Senhor, todas as ações de principados e potestades que trabalham prendendo a mente das pessoas de maneira que elas não consigam entender a palavra, que esses demônios não tenham poder sobre nós. Aqueles que estão aqui, todos aqueles que assistem essa mensagem, mas que o Espírito Santo abra nosso entendimento e possamos compreender a Tua palavra e responder a este entendimento, ó Deus, de todo o coração. Senhor, nós Te daremos toda a glória e toda a honra. Unge-me para falar e cada pessoa para ouvir e entender, em o nome de Jesus. Amém? Amém? Queridos, a palavra do Senhor, ela não é um livro religioso, um mero livro religioso. Muitas pessoas olham a Bíblia simplesmente como se fosse um manual religioso. A Bíblia, antes de tudo, é um livro espiritual e é um livro de códigos espirituais. Jesus, ele disse assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E muita gente Jesus falou a Pedro, mas não era Pedro pessoa,
mas Pedro líder, liderança da igreja, Pedro igreja. Muitas pessoas têm a ideia de uma chave como um objeto metálico para abrir uma porta. Muitas pessoas têm a mente que é São Pedro que tem a chave dos céus e não entende que Jesus deu essas chaves para a igreja. E essas chaves não são objetos metálicos, são segredos. E hoje aqui o presbítero Serrano, Jonathan, meu Deus, Giovanni, Senhor, orem por mim. Rafael está ali, rindo, acabando de rir. Mas vamos para frente, né? Gravou não, né? Está gravado não. Onde eu estava mesmo? Deixa eu beber água. Giovanni, pronto, mais fácil. Ele começou o culto falando sobre ansiedade. E esse texto fala sobre ansiedade. Esse texto diz assim: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aí ele fala, por isso, já que você não pode servir a dois senhores, por isso não andeis ansiosos. Presta atenção nisso. Será que você consegue entender que há uma ligação entre servir a Mamon e ansiedade? Interessante que os 3 textos que a Bíblia fala sobre ansiedade, vamos ler eles. Um é o texto que Giovanni leu, que está em Filipenses capítulo 4. Abra sua Bíblia rapidamente. Filipenses capítulo 4. Verso 6, coloca na revista atualizada, por gentileza, Catarina. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. E olha, irmãos, aqui uma ordem, não andeis ansiosos. É uma indicação, é uma prescrição, é um conselho, não andeis ansiosos, por coisa alguma, ou seja, absolutamente nada. E aí diz assim o versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E algumas versões falam, e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos ler outro texto, 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. 1 Pedro 5, 7. Quem achou diz amém. Também na revista atualizada, por favor. Lançando sobre ele toda a vossa, o que é que diz aí? Ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 3 textos que nós lemos, Mateus capítulo 6, verso 25, Filipenses 4, 6 e 7, 1 Pedro 5, 7, fala para nós assim, não fique ansioso. Fala para o seu irmão assim, não fique ansioso. Irmãos, a ansiedade é considerada hoje o mal do século. A ansiedade, ela causa danos terríveis à saúde das pessoas, aos relacionamentos, à vida financeira e tantas coisas mais. Quando a Bíblia, ela é enfática em dizer assim, não ande ansioso, não fique ansioso, não se preocupe, irmãos, é porque quando a gente fica ansioso, acontece algo com a gente. É porque a ansiedade não faz bem. E como eu falei, a Bíblia não é um mero livro religioso, é um livro de códigos espirituais, códigos de sabedoria. E se nós observarmos Filipenses e 1 Pedro, diz assim, lançando sobre ele a vossa ansiedade. E o que é lançar? O que é lançar? Hein? Jogar.
Se eu pego, só um minutinho. Aqui não está pesado, mas vamos dizer que esteja. Está comigo, correto? E aí eu fico carregando. Fala-se sobre peso e diz assim, peso é relativo. Se eu ficar assim durante 1 minuto, ok, mas será que eu consigo ficar durante 1 hora? Durante um dia todo? Então, quando a Bíblia diz assim, lançando sobre ele a vossa ansiedade, pega lá, Felipe. Está comigo agora? É essa ideia que a Bíblia diz. Me dá de volta. Não, só o paletó. Quando a Bíblia... Engraçadinha. Quando a Bíblia diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, como é que eu lanço? A gente precisa descobrir isso. Aí Filipenses fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, que sejam as vossas petições conhecidas. Quando a pessoa está ansiosa, o que ela vai fazer? Ela vai pedir o quê? Hein? Ela vai pedir pelos seus problemas, pelo aquilo que ela está ansiosa. E há uma diferença entre preocupação e ansiedade. Por exemplo, uma pessoa vai fazer o Enem, e aí ela estudou, ela fez o máximo, e ela está preocupada sobre o resultado. É um tipo de ansiedade, ok. Mas existe uma ansiedade que é uma ansiedade doentia, que é a ansiedade sobre aquilo que a gente não consegue controlar. E normalmente a gente fica preocupado sobre aquilo que a gente não consegue controlar. Quando uma pessoa ela estuda muito por uma prova, ela não tem medo, porque ela diz, eu estou preparado. Então ela tem um certo controle. Mas irmãos, vamos voltar aqui ao texto de Mateus capítulo 6. E mais uma vez vamos ler o verso 24. Por causa da ceia não posso me alongar hoje, a gente vai entrar nesse assunto, porque ele também fala do reino. Nós falamos a semana passada sobre o reino, a Festa de Tabernáculos, o tema sobre o reino. Falar nisso, Luiz Eduardo Marvi, de Luiz Eduardo Magalhães, está celebrando sexta, ontem eu e a apóstola Leide estivemos presentes, ela pregou, foi uma palavra tremenda, e hoje estão encerrando a festa linda, linda, linda mesmo. Recomendo que vocês assistam no YouTube, ou no Facebook, acho que eles não transmitem no Facebook, é Instagram, mas vamos lá, assistam. Mateus 6, 24, ninguém pode servir a 2 senhores. Porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, ou servir a Deus e a mamão. Então, Jesus está dizendo assim, ei, você não pode ficar dividido. Você não pode servir a 2 senhores. E o que é servir a 2 senhores, né? É tentar agradar um e agradar o outro. E ele está dizendo assim, ó, tem coisa que você vai fazer que vai agradar um e vai aborrecer o outro. Você nunca vai conseguir agradar os 2. Você nunca vai conseguir amar os 2. Ou você ama um, ou ama o outro. Amar os 2 não dá. E aí diz assim, não podeis servir a 2 senhores. Ou você pode, ou vocês, deixa eu ler no início, porque essa versão é diferente, aí eu me atrapalho. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro,
ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Acha uma versão que fala mamon para mim, rapidinho, e coloca aqui. Vocês não podem servir a Deus e a mamon. Achou? Obrigado. Não podeis servir a Deus e a mamon. Diga, eu não posso servir a Deus e a mamon. Irmãos, o que é mamon? Mamon é um demônio. Ninguém serve a um demônio voluntariamente. Ninguém serve de boa fé dizendo assim, eu sirvo a Deus e sirvo o diabo. Eu sirvo a Deus e sirvo a mamon. Ninguém serve conscientemente. Mas a Bíblia diz assim, por isso vos digo que não fiqueis ansiosos, verso 25. Portanto, vos afirmo, não os andeis preocupados, ou algumas versões colocam ansiosos, com a vossa própria vida. Quanto ao que haveis de comer ou beber, ou pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então aqui está falando das necessidades mais básicas, mas preste atenção, não é só por elas que as pessoas se preocupam. Jesus está usando essas necessidades, não é dizendo que Deus só cuida dessas necessidades, mas Ele está dizendo assim, não fique preocupado com coisa alguma, e Filipenses fala sobre isso. Então quando você entra no estado de ansiedade, de preocupação, você sai do governo de Deus e você entra na regência de mamon sobre a sua vida. Eu tenho aprendido ao longo dos anos uma coisa. Primeiro, Deus é justo. Deus jamais iria pedir algo para a gente que a gente não possa dar para Ele. Deus jamais iria pedir que eu seja algo que eu não possa ser. Deus jamais iria pedir algo que eu não possa fazer. Então, sendo Deus justo, Ele não vai pedir algo que eu não possa dar, algo que eu não possa ser e algo que eu não possa fazer. Então, quando Deus diz assim, não andeis ansiosos, significa dizer que eu posso ter controle sobre a ansiedade. Amém? Posso ouvir um amém, um aplauso ao Senhor? Segunda coisa, quando eu entro em ansiedade, automaticamente eu estou desobedecendo a Deus, porque a Bíblia diz, não fique ansioso. Entende isso? Agora veja bem, toda desobediência ela tem consequências. Vamos dizer isso? Toda desobediência tem consequências. Mais uma vez, toda desobediência tem consequências. Pais, aprenda esse princípio. Seu filho desobedeceu, coloca a consequência nele, para que ele entenda que a obediência é importante. Premie a obediência e corrige, dê consequências para a desobediência. Deus faz isso com a gente. Já preguei aqui, Deus dá as tábuas para Moisés vai lá e quebra as tábuas. Deus diz, Moisés, talha 2 pedras, 2 tábuas e sobe o monte. Foi Deus dizendo assim, ei, você vai aprender a ter consequências sobre o seu temperamento. Não controlou o temperamento, tem a consequência. Então veja bem, queridos, quando nós desobedecemos a Deus, na questão ansiedade, eu tenho uma frase que eu digo assim, a ansiedade, ela para a mão de Deus. Pode dizer isso para gravar? A ansiedade para a mão de Deus. A Bíblia diz assim em Isaías 59, 1 e 2, eis que os ouvidos do Senhor não estão tapados, ou surdos que não possam ouvir, nem a sua mão mirrada ou fechada que não possa salvar. E a ideia de salvar é a ideia daquela pessoa que está sendo afogada e vem alguém com uma mão
e tira e puxa aquela pessoa. Quando nós ficamos ansiosos acerca de algum assunto, Deus fica parado. A gente não vai ver o agir de Deus. Porque a ansiedade é o mesmo dizer assim, eu não estou confiando. Olha o que diz aqui o texto. Verso 25, por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto que haveis de comer, beber, nem quanto o vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Você já viu ave passando fome? Pardal passando fome? Deus alimenta, Deus sustenta. Você vale mais do que os pardais. Dê um aplauso ao Senhor, amém? Verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Jesus disse assim, olhe para os lírios, nem Salomão se vestiu como um deles. E se Deus veste assim os lírios, não fará isso com vocês, assim como vestir bem. Fala para o seu irmão, Deus quer te vestir bem. Fala isso para 3 pessoas aí, Deus quer te vestir bem. Deus quer te vestir bem. Se você for andar mal vestido é por causa do seu gosto. Mau gosto, né? Não é por causa da provisão de Deus, porque Ele quer te vestir bem. A Bíblia diz, não fique preocupado. Não fique preocupado com as contas a pagar. E aí, irmãos, deixa eu abrir um adendo. Isso não quer dizer que você vai fazer irresponsavelmente compromissos. Porque a Bíblia também ensina, fala sobre isso. Sobre calcular. Quem querendo ir à guerra não faz cálculos para ver se pode, não é, enfrentar com X soldados um exército que tem Y soldados. Quem que não quer construir uma torre, que primeiro não faz cálculo para saber se consegue concluir, para não acontecer de que começando, acabe o dinheiro e não tenha como concluir, fique envergonhado. Jesus ensinou princípios de sabedoria administrativa e financeira. Posso ouvir amém? E aqui diz assim, verso 31, portanto, não se preocupem. Fala para o seu irmão, não se preocupe. Fala isso de novo para ele, não se preocupe. Sacode ele aí e diz, não se preocupe. Que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabem que vocês precisam de todas elas. Deus conhece cada uma das suas necessidades. Vou repetir, Deus conhece cada uma das suas necessidades. E aí Jesus dá uma chave, um código, verso 33, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas? Que coisas?
as nossas necessidades, aquilo que nos preocupa. E todas essas coisas nos serão supridas, acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino, é uma chave. Diga o reino. Primeiro lugar. Irmãos, a pessoa passa a semana toda, ela gastou 3 horas por dia, durante 7 dias, nas redes sociais. Dá quantas horas? Hein? 21 horas, 3 vezes 7, 21, né? Mas ela, nesses 7 dias, ela não gastou 1 hora lendo a Bíblia. Ela buscou o reino de Deus em primeiro lugar? Sim ou não? Sim ou não? Aí ela não sabe porque a preocupação está prevalecendo. Aí ela não sabe que ela está debaixo de uma regência, a regência de Mamon. E o que é que Mamon faz? Irmãos, a pessoa que anda debaixo da regência de Mamon, ela deixa de confiar. E ela acha que o esforço dela é que vai resolver os problemas. E que se ela não esforçar, as coisas vão dar errado. Então ela já não descansa. Ela já não trabalha direito, porque quem não descansa também não trabalha direito. Ela já perde o prazer da vida. E a vida se torna um fardo. Porque a vida não é só trabalhar para pagar a conta. Irmãos, existe uma falsa espiritualidade, apregoada mundo afora, que contaminou inclusive o cristianismo. E que as pessoas acham que estão sendo cristãs, estão sendo gnósticas e agnósticas. Alguns dias atrás eu vi eu gosto muito de documentário, eu assisto coisas que pouca gente assiste. As coisas que eu gosto de assistir é programa de índio, como o pessoal fala. E eu assisti um episódio de um camarada que é chamado Peregrino. Ele é um chileno, e que ele viaja o mundo inteiro em busca de religiões. Ele tinha uma outra série chamada Em Busca de Deus, e agora é uma nova série. E aí esse camarada foi para a Grécia, e aí visitou a Grécia, mostrou alguns pontos turísticos maravilhosos, e acrescenta a sua cultura, e de repente ele vai para um lugar chamado Monte Athos, e é uma espécie de ilha onde só tem mosteiro, e nessa ilha é proibido entrar mulheres e crianças. Só tem homem nos mosteiros. E tem praias lindíssimas, mas não pode tomar banho naquela praia, porque é pecado, é prazer. E eles têm que se dedicar à meditação. Irmãos, isso não tem base na Bíblia, isso é invenção humana. Então tem muitas coisas que as pessoas inventam, que entra na programação dessas pessoas, e a vida se torna um fardo. Meu horário está avançado, eu tenho a Santa Ceia. E a gente continua depois. Mas deixa eu só finalizar. Jesus disse assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Diga vida abundante. Jesus veio trazer para mim vida abundante. Mais uma vez, vida abundante.
Jesus veio trazer para mim vida abundante. E o que é essa vida abundante? Não é viver, sobreviver. Não é achar que a vida é um fardo. E que, eu não tiro a vida porque eu não tenho coragem. As pessoas muitas vezes vivem tão preocupadas com o futuro que esquecem de viver o presente. E o nome já diz, presente. Deixa eu mostrar algo para vocês. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, só para a gente encerrar. 1 Timóteo. Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviam da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. E aqui, algumas pessoas dizem assim, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. O texto diz isso? O texto diz o amor ao... Quando a pessoa ama o dinheiro, ela fica presa por mamon. Ok? É diferente de o dinheiro ser um servo na sua mão. Quando você coloca as coisas em ordem e o reino de Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar na sua vida, o dinheiro não se torna um senhor na sua vida, se torna um servo. Amém? E aí você não tem dificuldade, por exemplo, de contribuir com as coisas. Porque quando você vive debaixo da regência de mamon, se eu der vai faltar. Se eu ajudar vai faltar. Agora, olha que coisa interessante, o verso 17. Exorta os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos. E aí, o orgulho não é só para rico, é para todos, né? Não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Onde é que deve estar a nossa esperança? Em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Irmãos, Deus não quer impedir a gente de ter prazer, não. De ir em um restaurante comer um belo prato e dizer, Senhor, obrigado, que comida maravilhosa. Falar nisso, hoje meu genrinho fez um churrasco maravilhoso. Cabra é bom. A Ana Raquel fala que casou por interesse. Que casou bem casada. Irmãos, Deus quer que a gente tenha prazer. Só que o diabo ele quer desvirtuar e quer mostrar para as pessoas que a pessoa só vai ter prazer no pecado. E o pecado é o falso prazer. Vamos ficar em pé. O horário está avançado. Só dar um dado para a igreja. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Em dados científicos, a prevalência dos transtornos de ansiedade no Brasil são altíssimas. E, em termos, dentre muitas coisas que cooperam com isso, o uso de redes sociais também está associado. E a gente só fica atrás em tempo de uso e quantidade de usuários para a Índia. Nós usamos celular mais ou menos uma faixa de 3 a 4 horas por dia. Eles usam uma faixa de 6 a 7 horas por dia o celular e a rede social. Na Índia tem casos até de 10 horas por dia. Ou seja, a pessoa não trabalha. Deus ama você. A pessoa, quando ela está presa pela ansiedade, às vezes o futuro se torna uma ameaça.
pessoa perde o prazer pela vida. O diabo, ele é perito em nos desviar o nosso olhar daquilo que verdadeiramente importa. E nós temos uma tendência de olhar, deixar de olhar para aquilo que a gente tem, para olhar para aquilo que nos falta. E às vezes a nossa ênfase é naquilo que nos falta e não naquilo que a gente tem. Irmãos, a gente vai continuar. No mês de novembro a gente vai falar sobre algumas coisas aí, porque isso tem a ver com o reino. E a gratidão, ela é um segredo. A gratidão é uma chave de milagres. Faça uma experiência durante um mês. Nós estamos em novembro, até o dia 31. De parar todos os dias e agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela família. Agradecer a Deus pela sua vida. Agradecer a Deus pelas qualidades que você tem. Você vai ver qualidades que você nem imaginava. Agradecer a Deus pelos seus defeitos. Porque todos nós temos defeitos. Irmãos, ser torcedor do Bahia ninguém merece. Misericórdia. Eu já tentei me libertar disso. Uma hora, quem sabe, né? Mas se for torcer para o Flamengo também, não. Irmãos, deixa eu voltar. A gratidão, ela tem um poder, inclusive, de trazer felicidade e de abrir portas. Olha o que diz o Salmo 100, acho que é o verso 5. Salmo 100 diz assim: entrai por suas portas com ações de graças. Verso 4: entre por suas portas, e tem uma versão que fala: entre por seus portais com ações de graças. Se você, ao invés de começar o dia indo direto para a rede social, começa o dia lendo ou ouvindo a palavra e parando para agradecer a Deus e para pedir a Deus a bênção sobre a sua vida, você vai ver a diferença. Faça isso esse mês de novembro. Comece a dizer assim: Senhor, olha, eu tenho essa necessidade, mas eu te agradeço porque o Senhor supre as minhas necessidades. E comece a lembrar das necessidades do passado que Deus supriu. Um dia desse eu estava falando para uma pessoa, não lembro quem, que quando Raquel nasceu, nós experimentamos uma onda de provisão na vida dela. E eu lembro que eu estava em casa, irmãos, isso me dá vontade de chorar até hoje quando eu lembro disso. E chegou um caminhão de uma empresa de móveis e trouxe um guarda-roupa. E aí eu disse: eu não comprei nenhum guarda-roupa. E ele falou meu nome todo: Vitor José de Brito Carneiro. Sim. Compraram o guarda-roupa, está pago e mandaram entregar nesse endereço. Ana Raquel recebeu doações que a gente fez enxoval para 7 ou 8 crianças. Foi isso, filho? A gente já ajudou crianças na época ali que estavam nascendo daquele período. Recebeu tantos presentes. Deus cuida da gente. Vamos adorar o Senhor. Eu vou pedir já para que os diáconos comecem a se preparar. O horário está avançado. Não está não, está 9 horas.